Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Alô, alô, você me ouve? Fala, Diegão. Te escuto sim. Você me ouve? Oi, eu te ouço. Maravilha. Eba. Cara, obrigado por topar. Não, só te perguntar um negócio. Eu não acho que eu nesse Anchor aqui, amigo. Eu nunca participei de uma gravação direto assim no Anchor. Eu não sei se a sua voz saindo aqui vai também pegar no microfone e tá atrapalhando alguma coisa aí, porque eu tô sem fone. Eu posso botar o fone se tiver... Não, aqui parece que não tá atrapalhando, não. Eu te escuto bem e não me escuto, então tá de boa. Então tranquilo. Beleza? Experiente no Anchor é bom, hein? Experiente, pô. Aqui eu tô aprendendo onde clicar aqui ainda. Sei. Olha só, então vai lá, por favor. Eu gostaria que você se apresentasse antes de qualquer coisa, da maneira que você achar mais adequada. Tá bom. Eu sou Diego Palladini, eu sou professor de educação física há uns bons anos. Eu também há uns bons anos crio conteúdo para a internet. Hoje eu produzo conteúdo para alguns canais no YouTube, para perfis no Instagram. E hoje eu vivo disso. Eu não sei dizer se o meu trabalho envolve mais ser professor de educação física ou criador de conteúdo, mas a verdade é que envolve as duas coisas, inseparadamente. Maravilha. E me diz uma coisa, você e o seu corpo, na verdade, imagino que vocês se comuniquem de formas diferentes, ao vivo, pessoalmente ou em vídeo. Tem algum deles que você se acha mais eficaz? Cara, por vídeo acaba sendo um pouquinho mais eficaz porque você tem aquela poderosa e mágica ferramenta da edição. Então, no vídeo, se você grava, se você edita, você dificilmente fala bobagem porque você tem a segunda chance que a vida não te dá. Então, eu acho que eu me comunico melhor por vídeo. Boa. E, Diegão, vamos lá. O que é o corpo, de forma geral, para alguém que cria conteúdo digital? Como você enxerga o corpo? Cara, o corpo hoje, para mim, aos 37 anos, trabalhando com o que eu trabalho, ele é ao mesmo tempo uma ferramenta e um objeto de desejo. Ele é uma ferramenta porque eu tenho consciência que não só eu, mas como qualquer pessoa, precisa do próprio corpo para poder fazer qualquer atividade que ela queira ou que ela precise fazer, né? Eu sou muito fã daquela ideia de que a gente não consegue separar corpo e mente, né? Tudo que a gente faz no nosso corpo envolve nossa cabeça e até um papo que eu uso para convencer as pessoas de que realmente você fazendo exercício, você melhora muito só porque você se vê capaz de superar barreiras que você dificilmente vê se você não aplica aquilo na prática, né? E acho que levantar um peso é o jeito mais simples de você se ver superando algum obstáculo que depois você pode transferir para o resto das suas atividades. Então, ele é uma ferramenta, ele me possibilita trabalhar, ele me possibilita viver, curtir a minha família. E, ao mesmo tempo, produzindo conteúdo para a internet, conversando com as pessoas sobre o corpo, né, sobre as transformações que o corpo pode ter, sobre os diferentes corpos que a gente convive, eu enxergo também ele como objeto de desejo. Eu vejo que as pessoas elas têm uma curiosidade grande de saber por que determinada pessoa tem o corpo do jeito que tem, o quanto que ela pode mudar o próprio corpo, ou até mesmo a curiosidade que envolve as mudanças que o corpo vai tendo ao longo da vida e que às vezes as pessoas não entendem muito bem por quê. Então, essas duas coisas. O corpo
Eu enxergo ele tanto como uma ferramenta, como um objeto de desejo das pessoas. Entendi, adorei. E você acha que, pelo menos considerando que você tem visto mais nesses anos todos, você falou de desejo, mas é um desejo de curiosidade, de entender os processos do corpo, ou é mais de insatisfação e querer mudar? Eu tendo a achar que o ser humano ele está sempre insatisfeito, porque a gente não sabe qual é o sentido disso tudo, né? A gente não sabe qual é o sentido da vida, ninguém sabe, né? Você pode chutar, né? Você pode ter um palpite baseado nas suas crenças, na sua espiritualidade, mas saber de fato, eu gosto muito da ideia, eu não gosto muito da ideia, mas eu acredito muito na ideia de que ninguém sabe muito bem o que está fazendo aqui, né? Então eu acho que nesse sentido é muito fácil caminhar para uma insatisfação, né? Para você, ao mesmo tempo que você não sabe o que você está fazendo aqui, você também não entende certas coisas que nós, professores de educação física, aprendemos na faculdade, e aí, ao mesmo tempo, você vê nas mídias, em geral, pessoas com corpos que estão longe, às vezes, de ser um corpo que você já teve na sua vida, e, enfim, e o marketing está toda hora fazendo essa força para a gente, para convencer a gente que a gente precisa comprar um monte de coisa para ser feliz e que a gente precisa parecer de uma determinada forma para ser feliz, né? E aí a gente acredita, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente não sabe o que a gente precisa para ser feliz, a gente não reflete, então a gente acredita no que os outros falam. Então a gente fica muito insatisfeito o tempo todo porque a gente queria ter alguma coisa ou algum corpo diferente e a gente não sabe o caminho para chegar lá, não sabe nem se dá para chegar lá. Justo. Adorei. Eu lembrei também, porque você falou no começo essa coisa de que às vezes levantar um peso pode ser uma ferramenta para esse processo, às vezes de autoconhecimento, inclusive, não só do corpo, mas de propósito e do que você quer, né? Eu lembrei de uma história que eu ouvi pela minha irmã uma vez, que trabalha com indígenas, e que eles viram uma academia uma vez, né? Uma academia, alguém dentro da academia, pegando peso, e eles não conseguiram entender aquele conceito do porquê que alguém pegava um peso, fazia, levantava e botava no mesmo lugar, se não era para transferir o peso de um lugar para o outro. E aí eu fiquei pensando nessa coisa meio de Sísifo, assim, que a gente ficou o tempo todo empurrando a pedra ladeira acima, mas que isso pode ser um processo de conhecimento em si, não sei. Sim, eu acredito muito nisso. Agora, você falou da educação física, então vamos lá, somos ambos professores de educação física. O que a gente teve na nossa formação, somos mais ou menos contemporâneos, ou praticamente contemporâneos, a gente teve alguma preparação para esse mundo digital que está hoje aí? Tanto para atuar profissionalmente como para consumir? Cara, a única coisa que eu assim acho que a gente foi preparado para isso é a gente entender que a gente não é, a gente está, né? Então a gente está o tempo todo mudando, nosso corpo está o tempo todo mudando. Então isso é uma coisa que me possibilitou entender esse processo todo de mídias sociais, talvez um pouco mais rápido do que pessoas de outras áreas, né? Fala, cara, o mundo não está posto, né? O mundo ele é do jeito que é nesse momento, né? Mas daqui a pouco ele já vai ser um pouquinho diferente. E outra coisa também que eu acho que eu dou dica para as pessoas que estão começando a criar conteúdo na internet agora, que é a mesma dica que eu dou para quem é meu aluno de exercício de saúde, que é a tal da persistência e paciência, né? De ensinar o passo de formiguinha, né? Nada na vida vai cair do céu e vai ter um resultado instantâneo, né? Você dá pequenos passos na direção que você quer e aí você tem uma chance de chegar longe um dia, né? Mas raramente alguma coisa vai cair no seu colo no dia seguinte, quando você começa a praticar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas acho que tirando essas duas coisas, realmente nada. E como é isso, cara? Porque se por um lado o mundo online, o mundo digital possibilita coisas mais rapidamente para a gente, um tempo, né, mínimo, e ao mesmo tempo o discurso que você tem que ter, né, eticamente com as pessoas é que isso, que leva tempo, leva dedicação, persistência. Não dá um bug na cabeça? Cara, não dá um bug porque eu tenho claro isso, né? Dá um bug na cabeça das pessoas quando você vai dizer para elas coisa que elas não querem ouvir, né? Então você vai dizer para as pessoas que, olha, você não vai perder 30 quilos em 30 dias,
porque não é assim que teu corpo funciona, sabe? O WhatsApp funciona assim, o teu corpo não, o teu corpo é diferente, né? Então, eu acho que isso também causa uma insatisfação nas pessoas por causa disso, né? Elas veem tudo acontecendo, tudo muito rápido. Hoje, né, a gente cresceu num momento em que você queria falar com alguém que estava em outro país, ou você ia gastar uma grana ligando, ou você ia esperar um tempão que você ia mandar uma carta e, né, precisava chegar lá, a pessoa ler, responder, enfim. E hoje é tudo muito automático, né? Tudo muito automático em todos os sentidos, quer dizer, é de graça, né? Você falar com uma pessoa que está longe, está em outro lugar, você não gasta nada. E aí você vai explicar para a pessoa que ela vai ter que gastar muito suor, ela vai ter que gastar muitos dias para ter o resultado que ela está imaginando, às vezes é uma ofensa, às vezes a pessoa ela deixa de seguir, vai seguir alguém que está dizendo o que ela quer ouvir, né? E aí, enfim, tem esse imediatismo aí da internet. Mas meu palpite, para, né, ser uma pessoa otimista, é que a internet ela vai caminhar cada vez mais para ser o lugar em que as pessoas que vão se destacar mais são pessoas que falam a verdade. Porque você não consegue enganar as pessoas por muito tempo, né? Então, uma pessoa que está começando hoje a criar, por exemplo, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, e vai criar a partir da mentira, ela vai conseguir, talvez, um número considerável de seguidores num tempo curto. Mas daqui a 1 ano, 2, as pessoas vão ver que o que ela está dizendo é mentira, ou não funciona, e aí ela vai se dar mal. Então, eu acho que no longo prazo, assim, a internet terá boas notícias para a gente. As más notícias são em curto prazo apenas. Adorei. E aproveitando seu gancho, o que é a verdade com relação ao corpo? A verdade em relação ao corpo. Como você mentiria para alguém? Como é que é? Não, agora não entendi. Agora embananou. Você falou que você sendo verdadeiro, né? Trabalhando com a verdade, você vai durar na internet. Tá. E o que é isso? Assim, falar a verdade para as pessoas, você tem que estar baseado em quê, então? A ciência. Ciência. Para mim, ciência. Para mim é uma grande... A gente tem uma grande dificuldade de conversar com as pessoas cientificamente, né? De deixar o papo furado, o senso comum para lá e de falar para as pessoas... olha, você pode comer seu carboidrato depois das 6 da tarde, porque o teu estômago não tem um reloginho lá, né, que ele vai dizer que aquele carboidrato está fazendo hora extra, e hora extra ele vai virar gordura. E só que eu acho que ao mesmo tempo a gente vive um momento que a gente está todo mundo aprendendo a mexer com ferramentas digitais, e a gente também, às vezes, não teve uma formação acadêmica, científica, que facilita essa conversa, né? Então, o que já é difícil para as pessoas entenderem de que o corpo ele tem o tempo dele, fica mais difícil ainda de entender se a gente não consegue explicar de uma maneira rápida, né? Você precisa objetivamente explicar que demora. Então, se demorar, se a explicação for demorada, ou se a explicação for enrolada, você perde. Já perdeu. Eu tenho tido a sensação, como eu trabalho mais com crianças, eu tenho a sensação que a própria percepção de tempo das pessoas é outra, né? Que o processamento de tempo é outro das crianças hoje em dia. Então, falando de crianças, não sei se você teve esse desejo desde criança, mas por que você caiu no mundo online? Que eu não sei. Como que você foi parar na internet? Você planejou isso? Não foi um desejo de criança, não. Eu agradeço até essa pergunta, porque quando eu era criança não tinha internet para eu ter desejo de nada, né? Então, foi um lance... É bem velho mesmo, né, cara? Sou coroa, assim. Eu sou tão velho que eu sou 1 ano só mais novo que você. Então, realmente é uma velhice grande. Mas eu acho que a minha vida assim, me levando para a educação física, porque quando eu era criança, o desejo que eu tinha era de entender por que meus amiguinhos eram magrinhos e por que eu era gordinho, né? Porque aquilo era uma coisa que me deixava insatisfeito. Então, quando eu cheguei na época de escolher qual faculdade eu faria, eu escolhi educação física, porque educação física acho que me daria essa resposta. E aí eu fui fazer. E eu fui fazer educação física para
ter essa pergunta respondida. Só que eu nunca conversei muito com as pessoas para entender o que um professor de educação física realmente faria na vida. Então, eu sempre considerei a hipótese de que eu seria feliz trabalhando numa academia para o resto da vida, como professor de academia. E aí eu fui trabalhar em academia, eu descobri que professor de academia é muito maltratado, né? Ganha muito mal. E aí eu falei, cara, acho que não vai dar, né, para ter esse meu sonho assim. Aí eu comecei também a ficar insatisfeito, a ver o que eu ia querer fazer da vida. Eu pensei, cara, eu acho que para fazer algo que eu gostaria seria dar aula na pós-graduação, ou minto, dar aula na graduação. Aí eu precisaria fazer uma pós-graduação. E aí eu comecei a pensar, a ver o que dava para fazer e tal. Nunca tive uma média ponderada suficiente para pensar em fazer uma pós estrito na USP. Então comecei a ver o que dava para fazer, enfim. Fui conseguir fazer uma especialização, mestrado, fora da USP, numa universidade particular. E aí eu fui trabalhar numa consultoria na área de educação, que é a área do meu mestrado. E aí, depois de um ano, eu vi que tinha algumas pessoas na internet falando, se expressando, se comunicando, de um jeito simples, de um jeito objetivo. E eu imaginei que eu poderia falar as coisas que eu sabia ali, né? Não estava muito claro para mim como que aquilo ali geraria dinheiro para eu, por exemplo, me manter daquilo, mas eu sabia que podia ser uma coisa que eu gostaria de fazer no meu tempo livre. Eu nunca gostei muito de ter muito tempo livre, né? De final de semana eu sempre gostei de trabalhar, de fazer alguma coisa para ocupar meu tempo. Então, eu fui vendo, e aí eu fiquei um ano nessa consultoria, e aí me deu os 30 anos, deu aquela crise lá dos 30, nunca mais vou ter 20 anos, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me realize profissionalmente. Eu acho que produzir conteúdo para a internet é uma coisa que vai me realizar, que eu acho que vai ser legal. Eu comecei a fazer enquanto dava aula de personal, e aí a coisa foi crescendo, exigindo um pouquinho mais de tempo, e quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a dar mais atenção para isso, né? Não foi de cara assim que eu fui trabalhar 100% com conteúdo para a internet, demorou bastante, mas foi uma coisa que depois, assim, dos 30 anos, que, na verdade, com quase 30 eu já comecei a ter ideia, e com 30 que eu dei o start mesmo. E você consumia conteúdos digitais para aplicar, experimentar, talvez, no seu corpo, na sua rotina, coisas do tipo? Sim, eu comecei a ver, tinha pouco conteúdo, né? E quando eu estava com 27, 28, assim, não tinha muito conteúdo. Tava começando, assim, então tinha mais conteúdo. Era tudo mato. Era tudo mato. Tinha os Felipe Neto da vida, Cauê Moura, PC Siqueira, e aí eu assistia esses caras, e aí eu achava vídeo gringo. E eu lembro bem de um cara que tinha um site que chamava Six Pack Abs. Era um abdominal six pack, um abdominal quadradinho. E aí eu via os vídeos do cara, ele não falava absolutamente nada, e era ele fazendo exercícios numa sequência. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo gravar isso, né? Eu fazia os treinos do cara, e eu achava interessante, eu achava extremamente simples. Eu falava, eu acho que eu consigo fazer isso aí. E aí me deu vontade, e eu comecei a brincar com a câmera ainda, tipo uma câmera, enfim, câmera antiga, assim, de gravar casamento. Comecei a fazer enfim, e editar no computador, male, com música que eu não tinha direito autoral, música de Michael Jackson, assim, depois. E joguei, assim, no YouTube. Depois de um tempo que eu fui ver que aquilo tava com... Tinha um vídeo lá que tava com milhares de views, que até tinha sido bloqueado na Alemanha, porque não pode fazer vídeo com música do Michael Jackson se você não é o Michael Jackson. E aí, enfim, eu fui explorando isso, vendo possibilidades, né? O que dava para fazer, mas eu também, assim, fui entendendo aos poucos e ainda estou entendendo, porque tudo muda muito rápido, né? A internet definitivamente não é parecida com o nosso corpo. A internet muda muito rápido. Uhum.
Muito bom. Eu tenho uma última pergunta para você. Hoje em dia, a internet, na verdade, o mundo inteiro está super político e politizado, eu acho que mais do que nunca. Em que medida você acha que isso influencia um conteúdo digital do corpo? O corpo é politizado no mundo da internet? Cara, o corpo está sendo politizado, ao mesmo tempo eu acho que o corpo sempre foi político. Eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que a honestidade ela vai prevalecer na internet nos próximos anos, eu acho que isso envolve também o corpo, envolve o debate político, envolve as pessoas terem cada vez mais contato com corpos diferentes, e isso eu acho que vai ajudar muito assim, as pessoas entenderem que vários corpos são possíveis, que não existe, que esse negócio de padrão de beleza é uma coisa do passado, é a mesma coisa das grandes celebridades, né, de um Tony Ramos da vida, de um Antônio Fagundes, né, de uma Fernanda Montenegro. Celebridades que você vê na rua e fala, meu Deus do céu, você perde o controle e tal, cada vez mais. Eu acho que a gente vai ter menos celebridades dessa, intocáveis, e mais pessoas que são conhecidas dentro de nichos específicos, né, e que são completamente desconhecidas para 99% das pessoas. E eu acho que as pessoas elas vão se encaixar, elas vão se achar, né? Tem alguns influenciadores hoje produzindo conteúdo que são influenciadores que não tinham voz um tempo atrás, são influenciadores gordos, né? Que por muito tempo foram pessoas marginalizadas, que não tinham, né? E são pessoas que estão tendo voz para dizer para as outras pessoas, né? Falar, cara, ó, tá tudo bem, sabe? Você pode estar um pouquinho acima do peso, não quer dizer que você é uma pessoa que está com a saúde horrível, né? Ao mesmo tempo, não é porque você está magro que você está com a saúde ótima, né? Então, eu acho que isso aprofunda a discussão, aprofunda o debate e ao mesmo tempo, ajuda a aprofundar o debate político, né? Que ele extrapola. O debate político do corpo, ele extrapola para um debate político mais amplo, né? Para a gente não achar que a gente defender o corpo A, o corpo B é ser de direita ou de esquerda, né? A gente precisa aprender a conviver, né? E as pessoas são diferentes, as pessoas têm corpos diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, e tem cada vez mais conteúdo na internet de assuntos diferentes que as pessoas podem consumir, podem produzir, e a gente está cada vez menos sendo guiado por uma única visão de mundo, por uma única visão de corpo, por um único padrão, por um único... Ô, diabo de moto, peraí que eu vou... Ei, moto, fica quieto. Por um único padrão de comportamento ou de visual, etc. Perfeito. Tá aí uma verdade. Muito bom. Cara, valeu, obrigado. Acho que é isso. Tem alguma coisa que eu não perguntei e você quer falar, senão vai ficar dentro do seu corpo aí te fazendo mal? Cara, eu acho que não, mas essa questão do objeto de desejo é uma coisa interessante de ver quando a gente produz conteúdo na internet ainda, né? Talvez isso mude um dia, talvez não, vamos acompanhar aí os próximos passos, mas quando a gente produz conteúdo na internet dando dicas para as pessoas serem mais saudáveis, esse conteúdo não tem um apelo muito grande. Quando você faz um conteúdo dizendo para as pessoas, olha, essas aqui são dicas que vão fazer você emagrecer, ou você perder barriga. São dicas, podem ser as mesmas dicas, são dicas que as pessoas vão atrás, vão consumir mais, né? Então, a gente precisa pensar também na comunicação, né? Então, a gente, às vezes, quer dar uma dica que vai ser boa para a saúde da pessoa, a gente, às vezes, disfarça e entrega essa dica com uma capa que seja mais atrativa, que combine mais com esse objeto de desejo dela, né? Eu aprendi isso com um canal de ciências que gostava de ensinar coisas complicadas durante o vídeo, mas ele postava o vídeo com o título, por exemplo, de Por que o céu é azul? De um jeito super simples, assim. Não, acho perfeito. Acho que é isso, na verdade.
Acho que a comunicação depende muito de quem quer comunicar qualquer coisa. A gente costuma achar que é quem entende, né, que é a ponta de lá, mas depende às vezes muito mais da ponta de cá. E eu até ia te perguntar isso, porque a gente na formação, voltando à faculdade, tem muito essa coisa das abordagens de educação física, né, e os vários, enfim. E aí quando a gente vai ver na realidade, para chegar de fato nas pessoas, são coisas simples. Sim, sim. Esse é o desafio, que eu acho que, não querendo politizar o papo aqui, mas já politizando, que eu acho que a extrema-direita conseguiu hoje no Brasil. Sim. No Brasil não, no Brasil e nos Estados Unidos fazer muito, muito bem, e que se a gente quiser mudar alguma coisa no país, a gente precisa aprender mais. Justo. Cara, muito obrigado. Valeu. Obrigado a você pelo convite, amigo. Sempre que precisar, estamos aí. Valeu, queridão. Um abraço. Um abraço para você.